Vamos começar então a revisar as construções elementares com régua e compasso. Então, a primeira construção elementar que a gente vai revisar é o transporte de segmentos. Então, dado um segmento AB qualquer, né, eu quero fazer o transporte dele. Né? Para fazer o transporte dele, eu preciso ter uma referência, que no caso vai ser uma reta, tá? E aí, vamos supor que eu quero fazer o transporte desse segmento, né, sobre esta reta aqui, né, de forma que uma das extremidades do segmento corresponda aqui ao ponto C sobre a reta. Tá? Bom, é muito simples fazer o transporte, a gente vai usar aqui o compasso, né, ferramenta aqui chamada compasso do GeoGebra, que simula um compasso de verdade, né? Ele faz uma simulação. É como se fosse um compasso virtual. A gente põe a ponta seca do compasso aqui e a outra ponta lá do outro lado, no ponto B, né? E aí a gente pode fazer uma circunferência de raio igual ao segmento, ao comprimento do segmento AB, né? Então basta colocar agora basta fazer, né, a circunferência de centro C e raio igual a AB. Aí, tomar a interseção aqui da circunferência com a reta e pronto, a gente transportou o segmento AB sobre a reta dada, né, a partir do ponto C. Tá? Então, vou pegar aqui interseção de dois objetos, aí eu posso clicar aqui em cima, ó, que ele vai fazer só o ponto correspondente à interseção nesse local aqui. Ele não vai, quando a gente faz isso, ele não faz o ponto, ele não define a interseção lá do outro lado, que também tem um ponto de interseção lá, né? Então, esse é o transporte de segmentos. Olá, pessoal. Agora nós vamos ver como fazer o transporte de ângulos, né? Então, dado um ângulo, né, aqui BAC, eu quero fazer esse mesmo ângulo em outra região do plano. Então, a gente vai considerar uma reta aqui para a gente fazer a construção, né? É necessário ter uma reta suporte aqui, uma reta qualquer, tá, pessoal? E aí, a gente vai selecionar aqui a ferramenta Círculo dado centro em um de seus pontos para fazer uma circunferência de centro no vértice do ângulo e um raio qualquer, um raio arbitrário, tá? É importante que a gente tenha acesso aos pontos de interseção da circunferência com as semirretas AC e AB, que determinam o ângulo conhecido. Aí a gente marca esses pontos de interseção e vamos selecionar agora a ferramenta compasso, né? E a gente quer fazer uma circunferência de mesmo raio que essa daqui, que a gente fez aqui, tá? Então, ó, circunferência de mesmo raio, só que agora centrada num ponto dessa reta. Pode ser qualquer ponto dessa reta, tá? É lógico que a gente vai esse ponto aqui que a gente está escolhendo será o vértice do ângulo que a gente está transportando, tá? Então a gente escolhe na verdade o ponto onde a gente quer que coincida com o vértice do ângulo a ser transportado. Então eu vou selecionar esse ponto que já está aqui, ponto D. Muito bem, agora ainda com a ferramenta compasso selecionada, ou melhor, antes disso, vamos marcar a interseção dessa circunferência com a reta suporte D. Né? Eu poderia marcar qualquer um dos pontos aqui, tá? A única coisa é que se eu fizesse a construção aqui desse lado, mantendo o ponto D como vértice, né, o ângulo ficaria voltado para o outro lado aqui, ó, mas a gente também consegue transportar ele, né, teria um ângulo de mesma medida aqui. Bom, então agora
com a ferramenta compasso selecionada, a gente vai clicar no ponto G e no ponto H. Então, nós temos aqui uma circunferência cujo raio mede igual à distância de HG, né? E nós vamos centralizar essa circunferência no ponto I aqui, que é o ponto de interseção da outra circunferência com a reta suporte. Vamos marcar o ponto de interseção agora entre essas duas circunferências. Pode ser esse ponto aqui, que a gente está visualizando aqui em cima, ou tem um ponto lá mais para baixo. Tanto faz, a gente escolhe um deles e pronto, a gente já conseguiu fazer o transporte de ângulos. Agora é só indicar aqui o ângulo que foi construído, ó. Tá? Bom, para indicar, eu vou ocultar as circunferências, né? Vou ocultar essa reta aí. E aí eu vou terminar de indicar o ângulo aqui que foi construído, ok? Então esse ângulo tem a mesma medida que o outro. A gente pode verificar isso aqui no GeoGebra com a ferramenta ângulo, que serve para medir ângulos, ok? Então, para medir esse ângulo aqui, eu vou selecionar esse ponto B, né? O vértice do ângulo e o outro ponto C aqui. Então, veja que essa ferramenta vai medir o ângulo no sentido anti-horário, ó. Ele veio no sentido contrário aos ponteiros do relógio, nesse sentido aqui, tá? Para isso, eu tenho que selecionar primeiro este ponto B e não o ponto C, senão ele mede um outro ângulo, né? Ele mediria o ângulo que começa aqui, ó, nessa semi-reta aqui e vem até aqui, tá? Seria 360 menos 38,66 graus. Bom, vamos medir também o outro ângulo que a gente transportou para ver se de fato eles têm a mesma medida, certo? Tá aí, eles têm a mesma medida, né? O interessante dessa construção aqui é que nós podemos mudar a medida desse ângulo aqui, ó. E olha o que acontece lá, ó. Aquele ângulo também muda, tá vendo? A gente vai manter o transporte do ângulo, ó. Ó, os ângulos sempre terão a mesma medida. Bom, pessoal, vamos ver aqui como fazer então a construção de uma reta perpendicular a outra reta dada, né? Por um ponto pertencente à reta dada. Tá? Então, vamos supor que a reta que a gente conhece é essa daqui, né? E aí a gente tem um ponto aqui nessa reta, onde a gente quer traçar uma perpendicular a ela por este ponto aqui. Então, é o primeiro caso a considerar. O segundo caso é quando a gente tem um ponto fora dessa reta e a gente também quer a perpendicular a ela pelo ponto que não pertence a ela, tá? Bom, então vamos fazer esse primeiro caso aqui, que é o seguinte. Vamos fazer uma reta perpendicular passando pelo ponto C, tá? Então a construção é bem simples, né? São as construções elementares. Vamos pegar aqui círculo dados centro em um de seus pontos, né? Então a gente vai fazer um círculo de raio arbitrário aqui, tá? Vamos tomar a interseção da circunferência com a reta dada. E agora eu vou ocultar essa circunferência. Posso ocultar também aquele ponto D, que é um ponto da circunferência. E agora vamos de novo escolher aqui círculo dado centro em um de seus pontos. E aí a gente precisa fazer uma circunferência centrada no ponto E com raio maior do que a medida de CE. Então tem que passar do ponto C aqui, tá? Qualquer raio que seja maior do que a medida de CE.
para fins, né, para ficar fácil de depois marcar os pontos, eu vou fazer aqui, esse raio aqui, tá? Bom. E aí a gente vai fazer agora, vamos pegar a ferramenta compasso, porque eu quero uma circunferência de mesmo raio que essa, né? Então seleciono aqui o raio, só que com centro no ponto F agora, beleza? Muito bem, agora a gente vai pegar aqui o ponto de interseção dessas duas circunferências, tá? Então vamos selecionar a ferramenta interseção de dois objetos, seleciono o primeiro objeto, que é essa circunferência, e seleciono a segunda circunferência. Aí, ó, já apareceram aqui os dois pontos de interseção. Eu posso ocultar agora essas circunferências, que eu já tenho aqui como fazer a reta perpendicular. A reta perpendicular à reta inicial, passando pelo ponto C, será a reta definida pelos pontos H e I. Ou a gente não precisaria, na verdade, dos dois pontos, a gente poderia ter usado só um ponto, aqui, ó, é a reta que passa pelo ponto H e pelo próprio ponto C, né? Então agora é só fazer essa reta aqui. Então vejam que essas retas são perpendiculares, né? Agora eu não preciso mais do ponto E e do ponto F, eu vou ocultar esses pontos aqui, só para mostrar para vocês que essa construção aqui, né? Ela mantém a propriedade, né, de que essas retas sejam perpendiculares. Então se eu mudar aqui a posição da reta inicial, né, da reta dada, a outra reta ela se mantém perpendicular, tá? Perpendicular significa que a medida dos ângulos definidos aqui, né, desses 4 ângulos, cada um deles vale 90 graus. Se a gente quiser conferir a medida do ângulo, seleciona a ferramenta ângulo, né, e aí eu seleciono 3 pontos, sendo que o primeiro é um ponto pertencente à semirreta, que define o ângulo, depois o vértice e depois outro ponto da semirreta que determina o ângulo, tá? Essa seleção tem que ser feita no sentido anti-horário, tá? Ó, no sentido anti-horário, porque se você fizer não considerar o sentido anti-horário, ele pode medir um outro ângulo, tá? Se a gente tivesse selecionado primeiro o H, depois o C, depois o B, o sentido anti-horário ia determinar esse ângulo aqui, ó, o ângulo de 270 graus. Então, quando a gente vai medir ângulos, sempre pensando no sentido anti-horário. A segunda situação, para construir a reta perpendicular a uma reta dada, passando por um ponto dado também, é quando este ponto dado ele não pertence à reta aqui conhecida. Então eu quero construir a reta perpendicular passando pelo ponto C, né? Perpendicular à reta B. Bom, então nesse caso a gente seleciona aqui, a gente vai fazer uma circunferência, né? Com a ferramenta círculo dados centro e um de seus pontos. Então a gente vai fazer uma circunferência de raio arbitrário, de forma que a condição é que esse raio, né, seja suficientemente grande para intersectar a reta dada em 2 pontos. Tá? Beleza, então tá aqui, ela vai intersectar a reta dada nesse ponto e naquele ponto lá. Vamos marcar esses pontos com a ferramenta interseção de dois objetos. Seleciono o primeiro objeto e o segundo objeto. Temos lá os pontos de interseção. Podemos ocultar essa circunferência. Os pontos de interseção são E e F, ok? Agora, vamos selecionar novamente a ferramenta de círculo dado centro em um de seus pontos. E aí vamos fazer aqui, ó, um círculo também de raio arbitrário. Agora, a construção é só repetir o que a gente fez anteriormente lá, tá? Então, vamos selecionar aqui e vamos fazer uma construção, né, de um círculo aqui, cujo raio
tem que ser maior que o ponto médio do segmento EF, tá? Qualquer raio maior aqui que o ponto médio é maior do que o segmento formado pelo ponto médio e o ponto F, ou o ponto médio e o ponto E. Tem que ser maior do que isso daí. Então, qualquer raio aqui, eu vou pegar aqui. E aí a gente vai selecionar agora o compasso, porque eu vou precisar de uma circunferência de mesmo raio, que é essa daqui, centrada no ponto E. Agora a gente tem dois pontos de interseção das circunferências, tá? A gente precisa, para fazer a reta perpendicular, a gente só necessita de um deles, não precisa usar os dois, porque a gente sabe que a reta perpendicular tem que passar pelo ponto C, né? É o que a gente quer. Então, a gente já tem dois pontos aqui, né, para traçar a reta. Pronto, então aí a gente já consegue traçar a reta perpendicular à reta dada, passando pelo ponto C, que foi dado também inicialmente. Os outros pontos aqui a gente não precisa, tá? Vou manter só os pontos AB, que permitem a gente movimentar as retas, né? A reta F, né? No caso aqui que o GeoGebra nomeou de F. Vamos fazer a reta perpendicular, que passa por esses pontos aqui. Muito bem. Agora, o ponto H também não é um ponto que a gente pode movimentar. Os pontos que a gente pode movimentar, pessoal, que são pontos livres aqui, o GeoGebra mostra eles diferentes dos outros, tá vendo? É um ponto um pouco maior, né, do que os outros e com uma cor diferente também, no caso azul. Essas configurações a gente pode alterar depois, tá? Bom, então foi construída a reta perpendicular, vamos só conferir aqui medindo o ângulo, né? Vou precisar desse ponto aqui de interseção entre as retas para medir o ângulo. Então, vou medir esse ângulo aqui, para vocês verem. Ó. Vou começar do ponto C, aí o vértice do ângulo que eu quero medir, o ponto B. Olha o ângulo que vai ser formado, é o ângulo de 270 graus. Por quê? Porque o GeoGebra entende que a gente está... a orientação, né, para a medida de ângulos no GeoGebra é no sentido anti-horário, tá vendo? Ó, no sentido aqui, ó, anti-horário, beleza? Então, para fazer a medida do ângulo de 90, nesse caso, eu posso parar aqui, aí eu tenho este ângulo aqui, ó, 90 graus. Muito bem. Aí, ó, veja que como a gente construiu a reta perpendicular ali, ó, a reta B, né? Essa reta vai ser perpendicular mesmo que a gente movimente aqui, mude a posição da reta inicial, né? Por conta da circunferência, dependendo da posição, a gente não vai ter, né? Essa construção não vai ser válida, tá? Mas é por conta do raio das circunferências que a gente fez ali, né? Que a gente utilizou, a gente não pensou nesse movimento aqui, tá bom? Mas em geral, ó, mantém, beleza? Esse ponto aqui também, ele está livre, ó, então se a gente movimentar ele, a gente vai ter a reta. Veja que para cá, ó, por exemplo, não tem mais a construção, tá? Por conta da posição das escolhas que a gente fez lá, beleza?